Olá, tudo bem com você? Comigo, graças a Deus, cada dia melhor. Mais uma vez temos a oportunidade de estarmos junto com meu querido amigo, professor, doutor Jamil Albuquerque. Obrigado, Jamil. Eu é que agradeço, Luizinho, essa honra desse convite para estar no seu programa e conversarmos sobre coisas elevadas, sobre a liderança, sobre o país, sobre a economia, sobre o gerenciamento e sobre a esperança. É um prazer estar aqui. Jamil, aproveitando o que você disse, e é sobre esse tema que eu quero falar com você também. Nós vamos falar sobre o Brasil, sobre o nosso novo Brasil. O Jamil, que é escritor, já disse isso, já escreveu vários livros e na sua essência, certo, professor? O Jamil trata muito da liderança eficaz. E nós temos um novo líder. O Brasil tem um novo presidente, né? A Sua Excelência Jair Bolsonaro. O que a gente fala sobre isso, Jamil? A essência da minha literatura é a liderança. Sim. Eu gosto de escrever sobre a liderança, eu pesquiso sobre a liderança há mais de 40 anos. Aliás, desculpe a minha falha, professor, tem esse livro aqui, ó, Líder com Mente de Mestre. Esse é um dos meus livros que passamos muito tempo pesquisando quais as características, qual a essência da liderança. Sim, sim. Escrevemos sobre isso, porque o líder é um ser humano que altera o resultado. Qualquer coisa que for fazer na vida, a liderança altera o resultado. Napoleão Hill, que é o homem que nós divulgamos a sua filosofia, ele percebeu que existe uma capacidade, uma competência que altera o resultado de todas as outras coisas. Qualquer instituição, qualquer empreendimento humano, a presença da liderança altera o resultado. Ele é responsável por mais de 85% dos resultados de qualquer situação. Veja, mais de 85% segundo pesquisas dele. Então, para que tantos outros comportamentos? Porque você precisa ter o entorno, mas é a liderança que define. É a liderança que faz gestão de conflito, é a liderança que define objetivos, é a liderança que faz as coisas andarem, é a liderança que resolve os problemas, é a liderança que faz com que as ideias fiquem em pé. Jamil, quais são as perspectivas para o nosso país com a nova liderança, com o novo presidente? As perspectivas são as melhores possíveis, porque o Brasil voltou para a sua essência, que é a livre iniciativa. A livre iniciativa é o que faz com que o ser humano consiga dar mais de si mesmo. É da natureza humana querer progredir. É da natureza humana querer procriar, querer fazer as coisas acontecerem, querer fazer as coisas crescerem. É nossa. Então a livre iniciativa é da natureza humana, é do ser humano. De forma que esta volta, este conceito da livre iniciativa vai gerar uma expectativa positiva muito grande. E em economia, expectativa gera fatos. Se a expectativa é positiva, gera fato positivo. Se a expectativa é negativa, gera fato negativo. Tudo na vida é assim, mas na economia é muito rápido isso. Tanto que é bastante comum, Luizinho, e você foi um homem de governo, fomos juntos, servimos a nossa cidade juntos. Que foi um imenso prazer. Tive a honra, né, de atuar junto durante um período com Jamil Albuquerque. Tivemos essa E aliás, Jamil, pouca gente sabe disso, né? Além de jornalista, eu e o Jamil temos, além da amizade, da boa amizade, algo em comum. Ambos somos formados em economia. Somos ambos formados em economia. Depois de quase uma década de amizade, né? Um pouco mais de uma década, de amizade, fomos descobrir, conversando, a gente conversa sobre tantas coisas, e aí, a coisa de uns anos atrás, fomos descobrir um ao outro que éramos também economistas. Temos a mesma formação acadêmica. Naquela época, era muito comum essa vivência governamental, é dizer, dê um número para os empresários que eles darão o resultado. Porque o empresário faz as coisas acontecer. Então, esta volta a esse conceito eu vejo com muito bons olhos. A livre iniciativa, um mercado mais aberto, uma desregulamentação excessiva que tinha. Destravar a coisa, né? Destravando. Então, assim, as perspectivas são as melhores possíveis. Eu vejo muito, as pessoas, elas precisam
estar num ambiente favorável. Não é isso? Elas precisam se sentir introduzidas. E eu acho que isso, né, até a própria virada do ano nos traz isso. É natural do ser humano, penso eu. Esse módulo de você querer, na próxima etapa da sua vida, fazer uma história diferente. E você acha que esse ambiente propício, esse ambiente positivo foi criado, ele existe com esse novo presidente? É enxergável isso, em todos os âmbitos é enxergável. A democracia é o melhor modelo de governo que existe. Mesmo a pior das democracias é melhor que a mais perfeita das ditaduras. Porque a democracia, se não dá certo, as pessoas se organizam e mudam os comandantes. Então, nesse momento, chegou ao comando do país um homem que tem ideias muito desenvolvimentistas, e isso é muito bom. Mesmo você enxerga isso, porque é um receio que as pessoas têm. É um militar no poder, é um militar no comando, é ditadura, e eu acho que isso cai por terra, né, Jamil? Ditadura é uma tolice quem fala em ditadura. O que nós foi feita uma eleição feita dentro de um ambiente democrático. Do ambiente democrático, dentro das leis, e chegou-se ao poder. Agora, a resposta ele vai precisar dar. Isso todo mundo vai querer ver. É o que todo mundo espera, né? Que, aliás, o Jamil, não é só chegar, é chegar e fazer acontecer. Faço questão de deixar claro aqui que não estamos aqui fazendo campanha para ninguém, até porque a eleição já passou. Já passou. Né? O que a gente torce é, como brasileiro, que o Brasil ande e ande bem, porque todos nós seremos beneficiados. Todos nós ganharemos com isso. Então, esse momento propício chegou. Agora, nós precisamos fazer as coisas andarem, porque o Brasil é um país maravilhoso. Também concordo, nós precisamos de um projeto de nação. Eu amo o meu país. Nós somos 20% do planeta. Nós somos o 5º país do mundo em extensão. Sabe o que eu penso? Né? Nós já conversamos muitas vezes, né? É sempre um prazer estar com você, estar junto com a sua família, seja num simples café, seja num almoço, enfim, é sempre muito bom. E nós conversamos sobre isso tempos atrás. Penso eu, humildemente, professor, que quando nós pensamos no Brasil, quando nós pensamos no país, seja na microeconomia, na macroeconomia, seja politicamente, enfim, não importa. Mas nós temos que pensar no país, mas com um projeto de nação. Vou me candidatar a um cargo eletivo, seja lá qual for. Comece pequeno, mas pense grande. Pronto. Projeto de nação, é isso que nós precisamos. Você não constrói uma casa se não começar com tijolo. Você não constrói um país se você não tiver um bom alicerce e um bom projeto. Humildemente, pensa este jornalista aqui. Luizinho, eu gosto muito de projetos de nação. O que quer dizer a palavra projeto? É o desenhar os seus sonhos, é o desenho dos seus sonhos. Quando você desenha os seus sonhos, você passa a ter um projeto, uma prévia do que vai acontecer. E o Brasil voltou para esse projeto de estimular o desenvolvimento interno e desenvolver as riquezas. Nós falávamos antes, conversando sobre quem nascia na década de 60, dizer que era pobre era redundância, porque o Brasil era pobre. Você me disse isso. Quem nasceu nas décadas de... Me corrija se eu estiver errado. Vê se o aluno aprendeu. Década de 40. 50, 60, 70 e também a década de 80 era pobre, na sua maioria, salvo algumas exceções, mas a maioria dos brasileiros eram pobres porque o país era pobre. Não é isso? O país era pobre, E isso começou a mudar na década de 90. Começou a mudar, a gente começou a entrar num ciclo de desenvolvimento e nós precisamos pegar aí 10, 15, 20 anos, 50 anos de crescimento sustentado. E isso é possível porque nós temos recursos. O Brasil é um país que tem recursos, e isso é o mais importante. Luizinho, veja bem, nós temos o maior rio do planeta, em extensão e em volume d'água. Qual é, para quem não sabe? O Rio Amazonas.
Porque lá no passado nós aprendíamos que nós tínhamos o maior rio do planeta em volume d'água, porque em extensão era o Rio Nilo. Com o advento do GPS, nós descobrimos que o rio Amazonas é o maior rio em extensão e em volume d'água. Por isso aquela frase que se sustenta bem hoje, que o rio Amazonas é a caixa d'água do planeta. Do planeta. Então nós temos o maior rio do planeta dentro do nosso território. Nós temos a maior floresta do planeta dentro do nosso território. E os recursos minerais? Nós temos os recursos minerais mais proeminentes, como o nióbio, dentro do nosso subsolo. 80% do nióbio, que é esta liga extraordinária que existe aí, dentro do nosso planeta, está dentro do nosso país. Quem não sabe o que é nióbio, o Jamil não vai contar não. Vai lá no Dr. Google e procure, hein? É uma liga extraordinária. Nós temos 30% da nossa área agrícola aberta, nós podemos crescer 70%. E veja bem, no mundo, quem pode aumentar a produção de alimentos é a América Morena. O que é a América Morena? É do México para baixo. Os Estados Unidos, ele não aumenta mais a sua produção de alimentos, porque eles já estão com 100% aberto. Qualquer gripe que a natureza tem, eles diminuem a produção, eles não aumentam, porque já está naquele tamanho. Olha só a oportunidade que o Brasil está tendo. Tem. A China, ela não aumenta a sua produção de alimentos, está 100% aberto. E eles têm um problema de lençol d'água seríssimo, que se fala lençol freático, que é o lençol d'água, seríssimo, porque o Índico é mais baixo que a China, então a tendência da água é ir para o Oceano Índico. Tem problema sério lá de água no subsolo. E aqui, de passagem, nós ribeirão-pretanos somos privilegiados porque estamos em cima de um dos braços, né, do aquífero Guarani, que é o terceiro maior lençol d'água do planeta. E Ribeirão Preto é área de recarga, inclusive, não é isso? Veja bem, dos 3 maiores lençóis d'água do planeta, ou melhor, os 3 maiores estão no Brasil. O primeiro deles é o lençol d'água, o lençol freático do Rio Amazonas. Ele fica no subsolo do Rio Amazonas e tem 8 vezes mais água que o Rio Amazonas. Tem o lençol d'água do Xingu, que é chamado de o oceano de água doce do subsolo, de tanta água doce que tem no subsolo. Isso fica lá no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso. E nós temos o lençol d'água do aquífero Guarani, que embora pegue 5 países, mas 75% dele fica no Brasil. Fica no Brasil. Sim. Então, se não chover durante 1000 anos, nós temos água no nosso subsolo para dar de beber para o nosso povo. Então nós temos terra, nós temos água, extensão territorial, nós temos sol, nós temos extensão territorial e, mais importante de tudo, no céu do Brasil está desenhado o símbolo da cruz com 5 estrelas, que nós chamamos de Cruzeiro do Sul. O símbolo do martírio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está desenhado na abóbada celeste da nossa nação. Nós merecemos ser o maior país da Terra. Gente, que coisa linda! Sinceramente, estudei isso na escola, mas não tinha pensado nesse privilégio, que é no céu do nosso país termos maravilhosamente o Cruzeiro do Sul. A cruz. A cruz de Cristo, a cruz desenhada pelas estrelas. Com 5 estrelas, 5 pontos de luz, desenhando o símbolo do martírio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está aqui, sob nós. Jamil, nós merecemos. Depois de toda essa conversa, eu tenho certeza que nós estamos diante de um novo Brasil e peço a Deus que lá de cima abençoe os nossos governantes, os nossos representantes. Mas eu quero aqui, Jamil, pedir, além da sua amizade, pedir a sua ajuda. Eu quero ajudar a construir um projeto de nação. E eu peço a sua ajuda, Jamil. O nosso país merece, a nossa cidade merece, o nosso bairro, a nossa casa. Brasil, conte com a gente. Nós vamos ajudar a construir um projeto de nação.
Vou me envolver nisso, Jamil. Estamos juntos nesse projeto de nação de fazer o Brasil a maior nação da Terra. E pode ser muito antes do que eu, do que o professor, do que você aí de casa pensa. Porque o Brasil é o Brasil. E o Brasil é uma nação abençoada. Abençoada. Jamil, Prazer. por mim, ficaria aqui o restinho do ano. Muito obrigado, meu amigo, pela sua gentileza, pelo seu carinho para comigo, para conosco, né? Para você, para com você. Obrigado, Jamil. Só tenho que te agradecer. Eu é que agradeço. Eu quero pedir a você que assiste o programa do Luizinho, una-se a nós, a nossa força e a nossa voz nesse projeto de nação. Muito obrigado a você que nos acompanha, a você que nos assiste. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva lá, muito facinho. Luizinho com você. Procure no YouTube, você vai achar com muita facilidade. E quando se inscrever, não se esqueça, aperte o sininho e você vai receber muito mais informação. Você pode também nos acompanhar através da nossa página no Facebook e através do Instagram. Muito obrigado, que você também faça parte, junto conosco, deste projeto de nação e que você tenha a oportunidade de receber de braços abertos este novo Brasil. Deus te abençoe, que você seja muito feliz e aproveite, como eu sempre digo, cada momento, cada oportunidade da vida ao lado das pessoas que lhe fazem bem, ao lado da sua família, ao lado das pessoas que você ama. Muito obrigado, que Deus te abençoe, sucesso sempre. Tchau, gente!